Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é: rixa do presidente Lula com o Banco Central repercute no exterior e é comparada à crise da inflação turca. Pressão do presidente brasileiro por redução na taxa de juros Selic e sobre Roberto Campos Neto foi destaque em relatório da Capital Economics, consultoria baseada em Londres, no Reino Unido, e amplamente conhecida pelos mercados. Os ataques do presidente Lula contra o Banco Central já repercutem no exterior. A pressão do presidente brasileiro por uma redução na taxa de juros Selic e sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi destaque de um relatório da Capital Economics, consultoria baseada em Londres, no Reino Unido, e amplamente conhecida pelos mercados. A publicação lembra que esse tipo de política de tentar reduzir os juros na marra tende a não funcionar. Eles mencionaram o exemplo do governo da ex-presidente Dilma Rousseff e de outros países emergentes. O exemplo mais forte que eles deram foi o que aconteceu na Turquia há cerca de 10 anos, quando, sob uma pressão muito forte política do presidente autocrático Recep Tayyip Erdogan, o Banco Central turco foi obrigado a reduzir artificialmente a taxa de juros. O resultado é que, depois de 10 anos, as taxas tiveram que aumentar e a Turquia fechou o ano passado com 64,3% de inflação no ano, uma das mais altas taxas do mundo. O relatório destaca dois resultados dessa política de bater e tentar reduzir na marra os juros e atacar a política de independência do Banco Central. A primeira delas é que isso tem o efeito exatamente oposto do que o presidente Lula pretende, porque os juros de longo prazo já estão aumentando. A segunda consequência é que, na opinião da Capital Economics, esse tipo de debate tira a atenção do governo de outros focos que são muito mais importantes e prioritários na política econômica e social do país. Vamos à opinião. A reação contrária do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da equipe econômica do governo Lula à atual taxa de juros Selic, por decisão do atual Comitê de Política Monetária do Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto, se justifica, pois o que não é justificável é a alta taxa de juros Selic de 13,75%, decidida e determinada pelo Copom, na tentativa de barrar, impedir ou até mesmo inviabilizar a política econômica do atual governo do presidente Lula. Nesta atual conjuntura política e análise econômica, essa divergência ou incongruência entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não passa meramente e puramente de uma disputa político-ideológica, que influencia ou interfere direta ou indiretamente na decisão de adoção de uma política econômica consistente por parte do atual governo do presidente Lula. O atual modelo econômico do capitalismo enquanto modelo de organização socioeconômica no Brasil e em algumas partes do mundo está mergulhado em uma plena e em uma profunda crise que requer o envolvimento da sociedade e principalmente dos representantes públicos e políticos nas decisões políticas e econômicas que a conduz. O mundo capitalista que começa a se findar tem se configurado a partir de lógicas opressoras sustentadas sobre narrativas de que setores da sociedade são superiores a outros, o que se dá via de regra por meio de perspectivas de raça, de gênero e de classe social. A opressão do capitalismo corrói o desenvolvimento mundial, que aponta em novos riscos para a economia global. No Brasil, o exercício cotidiano pela estabilidade econômica necessita regimentar os representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário para alcançá-la. Os governos ainda não foram capazes de implementar sequer uma economia robusta e sólida, mas incipiente de forma completa, como nos principais países desenvolvidos do mundo. Não podemos chamar de democrática uma sociedade em que as desigualdades ditam a sua existência, em que as diferenças econômicas e sociais são gritantes e latentes. O resultado dessa equação é uma produção de riqueza que, à revelia de políticas econômicas, acontece por fora da estrutura nacional, ao mesmo tempo gerando menos arrecadação, menos desenvolvimento e precarizando as formas de trabalho que ainda vigoram. As bases do patriarcado e do escravagismo no Brasil sustentam a narrativa de que negros e pobres são inferiores a brancos, homens superiores às mulheres, e de que as riquezas devem ser asseguradas aos seus possuidores, mesmo que construídas de forma injusta, ilegal, imoral
e que a sua concentração seja causadora de desigualdades para o ser humano e para as pessoas. Em uma sociedade carregada e dominada por estes aspectos, a economia robusta, sólida e estabilizada é ainda horizonte distante. Ela deve ser sonho, ainda sonho de muitos. É por tal razão que necessitamos de uma nova narrativa e de uma nova reconfiguração na política econômica brasileira, que seja para os brasileiros e brasileiras subalternizados, a síntese das suas realidades e também dos seus anseios, e que, ao mesmo tempo, funcione como resposta mundial para a crise do sistema econômico que vigora. O atual contexto do mundo do trabalho, sem respostas econômicas do Estado para essa reconfiguração, contribui para esse cenário, sem deixar de falar e de mencionar que as falências de empresas brasileiras tiveram alta de 12,7% em 2020. A taxa de investimento da economia brasileira, que foi de 20,9% em 2013, caiu para 15,4% em 2019. A participação do setor industrial no PIB brasileiro vem caindo ano após ano, em um intenso processo de desindustrialização. Em 2018, a indústria de transformação representou apenas 11,3% do PIB, quase metade dos 20% registrados em 1976. Importante destacar que o setor industrial é um grande laboratório de desenvolvimento de inovação e também de uma cadeia de fornecedores que impactam diretamente no desenvolvimento local, na geração de postos de trabalho e na recuperação econômica e também na superação de crises. É também produtor de mais postos qualificados de emprego e tem papel decisivo em economias desenvolvidas. Uma parte dessa crise econômica também provocada pela alta da taxa de juros Selic, que impacta a economia, é resultado do governo conservador ultradireita do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que impôs ao país uma agenda econômica equivocada, fruto do modelo do ultraliberalismo econômico apregoado e adotado pelo agora ex-ministro da Economia Paulo Guedes, em benefício dos mais ricos, do mercado, dos banqueiros e o aumento da concentração de renda nas mãos do capital financeiro internacional, com lapsos de políticas populistas, nacional-desenvolvimentistas, que tentam manter de pé seu lastro de apoio popular, que geram a desindustrialização e o desemprego provocados pela crise política e econômica latente, que impacta no desenvolvimento econômico nacional. Na discussão pelo modelo de política econômica, a soberania e a riqueza nacional vão se diluindo, enquanto que a concentração de renda se aprofunda de forma violenta. Temos 28,3% da renda do país concentrada nas mãos de 1% da população brasileira, com os 10% mais ricos ostentando 42,5% da renda brasileira, enquanto que os 40% mais pobres amargam 10% de tudo que é produzido, resultando em um cenário de maior desigualdade neste atual modelo de organização socioeconômica que visa o consumo, a arrecadação, o emprego, a aplicação e investimentos em políticas sociais anti-pobreza com recursos das reservas cambiais nacionais como política que estimularia o mercado e contribuiria para a geração de emprego, trabalho e renda no país, que tem um grande potencial de crescimento considerável e geraria resultados econômicos satisfatórios, bem como a recuperação econômica neste momento de crise sem precedentes. Cabe ao Estado brasileiro elaborar e implementar uma política econômica e monetária como um caminho e uma saída importante para que o Brasil tenha acesso à possibilidade de investimentos e crescimento para a equação das soluções diante da crise econômica e fiscal que vive o país. Essa alta da taxa de juros Selic também se deve à alta e à baixa do dólar, de acordo com a variação cambial. A alta dos preços dos alimentos, dos combustíveis e do gás de cozinha, por exemplo, acompanha o mercado internacional e a cotação do dólar. Com essa alta taxa de juros Selic, decidida e determinada pelo Copom, o poder de compra do brasileiro corroeu pela escalada do aumento de preços dos produtos no mercado. Com essa alta taxa de juros Selic, a tendência é de alta, com oscilações, podendo ocorrer e já ocorre o fenômeno da deflação, que é a queda no preço dos produtos nos mercados.
O fato é que a alta da taxa de juros Selic impacta e inviabiliza diretamente a retomada da estabilidade econômica no país, que gere superávit primário e que leve a nação a ter uma economia superavitária, robusta e consistente, e não uma economia inflacionada, que abre espaço para uma crise fiscal e uma recessão econômica também provocada pela dívida pública, pois quanto maior a dívida pública, maior a taxa de juros Selic. A economia brasileira está em déficit primário, que é a diferença entre o que se gasta e o que se arrecada, acompanhado de um fenômeno inflacionário, diante dos riscos inflacionários globais existentes. A taxa de juros Selic é a taxa que controla a inflação, mas quanto maiores a oferta e a demanda, maiores são os preços dos produtos por conta da alta taxa de juros Selic. Outra questão que não se pode deixar de mencionar é a renúncia fiscal, que também gera impacto fiscal e econômico no país. Por isso, a necessidade de um arcabouço fiscal para controlar e equilibrar a política econômica e fiscal, que devem andar juntos com a política monetária. O atual Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a taxa básica de juros Selic em 13,75%, mas a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da sua equipe econômica, a equipe econômica do atual governo do presidente Lula, é discutir reformas e projetos, sobretudo na área econômica, em defesa da sustentação de uma baixa ou queda da taxa de juros Selic de forma considerável, para a efetivação do desenvolvimento econômico de forma sustentável, atrelado à economia e ao social. Aqui, Rafael Santana, jornalista do Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo vídeo.